Bom, quando a gente fala de adulto, vai compreender a faixa etária dos 20 anos completos até 59 anos. Então, até 19 anos a gente ainda considera adolescente e a partir dos 60 anos a gente já considera idoso. Toda vez que a gente for tratar de adultos, falar, atender alguma pessoa, fazer algum caso clínico, se tiver entre 20 anos completos até os 59 anos, a gente considera como adulto. Essa fase é caracterizada por uma fase de estabilização, de equilíbrio e de maturação. É um grupo bem menos vulnerável que os outros que a gente já falou até agora, né, de criança, adolescente. Já tem mais estudos mais consistentes e os critérios de diagnóstico eles são muito bem definidos, mais que os outros. Os problemas nutricionais que são encontrados nessa faixa etária, nesse ciclo de vida, são anemia, desnutrição, dislipidemia, osteoporose e obesidade. Tem muitos problemas que acabam sendo de todas as fases, né? Criança também tem anemia, tem desnutrição, adolescente também, idoso tem a questão da osteoporose, obesidade também está presente em todos os ciclos de vida. Então isso aqui não é algo que a gente esquece, são os problemas que a gente mais encontra, que a gente mais trata na nossa conduta, que são esses problemas aí. Aqui é um fluxograma sobre o processo de determinação dos problemas nutricionais, então tudo que está envolvido aqui nessa fase, relacionado aos indicadores indiretos. A história nutricional atual e pregressa, então tudo que for relacionado à questão nutricional de antes ou atualmente, os fatores psicossociais que influenciam totalmente, né, no estilo de vida, na condição atual dos adultos, os demográficos, socioeconômicos, o próprio estilo de vida e o estado fisiológico. Então são os indicadores indiretos que fazem parte desse processo dos problemas nutricionais mais encontrados. Fator psicossocial influencia muito em questões de obesidade, em questões de transtornos também voltados à alimentação, né, como anorexia, bulimia, enfim. Se ela já tem um quadro de desnutrição antes, de obesidade antes, né, se já tem esse histórico, ou se atualmente, tudo isso vai influenciar. Questão socioeconômica, se a pessoa tem uma condição financeira melhor, vai acabar optando. Até questão de informação também, né? Questão de escolaridade, que vai influenciar nas escolhas alimentares. Então vão tentar escolher uma alimentação melhor. Estado fisiológico e o próprio estilo de vida. Então tudo isso está relacionado com esses problemas aqui que a gente falou, relacionado à anemia, desnutrição, dislipidemia, a osteoporose e a obesidade. Quais são os objetivos da avaliação nutricional em adultos? Identificar o estado nutricional desse grupo etário, nortear as intervenções e traçar condutas da saúde e da nutrição, identificar quais os grupos necessitam de uma intervenção mais específica e propor estratégias de intervenção nutricional e promoção da saúde. Normalmente isso aqui cai muito em testes, cai muito em questões de... Hoje eu tô com a cabeça lenta. Ai, Jesus. Me ajudem. De concurso. De concurso? Isso. Então, esses objetivos, e é algo que norteia também a nossa conduta mesmo. Então, primeiro a gente identifica o estado nutricional, né? Chegou lá no diagnóstico. A partir desse diagnóstico, o que é que eu preciso fazer? Né? Primeiro eu vejo o que é que o que eu encontro de errado ali para eu poder modificar. Aí eu consigo nortear as intervenções, o que eu quero fazer e traçar minha conduta. E é claro que vão ter grupos que vai necessitar de uma intervenção nutricional bem mais específica. Seja porque esse grupo aqui tá com a questão da anemia muito presente, ou uma questão da obesidade, ou é só para reeducação alimentar mesmo. Então as coisas específicas mesmo vai depender
de cada grupo, de cada estado nutricional que foi encontrado. Lembrando que a partir de qualquer conduta que a gente tenha, a gente faz, né, o acompanhamento e depois observa se teve resultado ou não, se eu vou precisar mudar essa conduta. Como objetivo também avaliar essas respostas da intervenção, observar se está tudo ok, se eu vou poder manter, se eu vou precisar mudar. Estabelecer os determinantes da desnutrição e da obesidade e predizer os riscos de doenças crônicas. Os métodos que a gente utiliza, tanto de diretos quanto indiretos, para avaliar os adultos, temos como direto a antropometria, né, que a gente vai saber essa composição corporal como está, a questão de massa magra, de gordura, os exames bioquímicos e o exame físico. E o indireto vai ser sempre o consumo alimentar. E aí o método que a gente vai escolher para o consumo alimentar é muito individual, né? Vai ser de cada um. Lembrando que eu gosto muito de trabalhar com aquele inquérito que reflete a ingestão habitual, que é o que é mais comum de se alimentar. E todo dia eu como aquilo ali, eu vario entre isso ou aquilo. E um parâmetro isolado, ele não vai caracterizar de forma alguma a situação nutricional do indivíduo, então a gente vai precisar associar. Ou seja, eu não vou conseguir ter um diagnóstico só com a antropometria ou só com o exame bioquímico. Eu vou precisar, né, fazer a junção de todos esses parâmetros, de todos esses indicadores para eu ter um melhor resultado. A antropometria é a medida do tamanho corporal e das suas proporções. É aquele método simples, não invasivo, de fácil execução, fácil de fazer, né, rápido e tem um baixo custo. Para a antropometria a gente utiliza balança, as fitas inelásticas, antropômetros e os adipômetros. O peso vai ser sempre a soma de todos os componentes corporais, vai refletir o equilíbrio tanto de proteína quanto de energia desse indivíduo, e ele pode ser aferido com balança ou estimado a partir de equações. A equação de Schoenleer e Baumgartner eu acho que eu não coloquei aqui a equação. A gente já fez a estimativa de peso em outro momento? Aquele cálculozinho? Não lembro, viu? Acho que não. Mas a gente faz em idoso, viu? Não precisa se preocupar com isso não, que a gente vê em outras questões também. Mas aí tem essa equação, era para estar aqui embaixo, não sei, deve ter me passado. É uma equaçãozinha simples de fazer, que a gente precisa de algumas medidas antropométricas para poder ter uma noção de qual é o peso desse indivíduo. A gente faz uma estimativa. Então, nem sempre o peso vai ser aquele que a gente consegue aferir. Às vezes é ou o que é referido, né, que o paciente vai dizer pra gente, ou estimado a partir dessa equação de Schoenleer. Aí o peso atual vai ser sempre o que a gente afere no momento da avaliação. Lembrando que a técnica, apesar de vocês não terem tido ainda em aula esse momento de ir pesar, tentem sempre se lembrar disso, porque quando a gente for fazer a aula prática lá, vocês vão precisar lembrar das técnicas. Então, para pesar, não adianta a gente subir na balança e ficar olhando para baixo, como é comum a gente fazer, até porque a cabeça pesa. Então, o indivíduo ele deve ficar de pé em cima da balança, no centro dela, descalço e com roupa leve. Os braços são estendidos ao longo do corpo e a gente tem que estar olhando pra frente. Mas na hora eu vou sempre lembrar pra vocês e mostrar direitinho. O peso usual ou habitual, ou peso referido, que é o que normalmente a pessoa se encontra. Ele vai dizer, eu fico normalmente na faixa de tanto. E às vezes coincide com o peso atual, outras vezes não, né? Ele é utilizado como referência na avaliação de mudanças recentes do peso e na impossibilidade de medir o peso atual. Ou seja, se ele fala pra gente que está sempre naquela faixa de peso ali e a gente não teve como pesar, não teve como estimar, então a gente pode se basear com esse peso referido.
ou então justamente para saber o impacto dessas mudanças. Ó, eu costumava estar com 50 quilos, mas hoje eu estou com 40. Então você vê, né, a diferença de perda de peso e o tempo que aconteceu essa perda de peso. Então é muito importante a gente ter essas informações, sempre perguntar. Aqui é um quadro que mostra o significado da perda de peso em relação ao tempo. Se a pessoa perde dentro de uma semana em torno de 1 a 2 quilos, ele tem uma perda significativa de peso. Se ele passar a uma perda maior que 2 quilos dentro de uma semana, já é uma perda grave de peso. E aí é claro que se a gente for pensar em um quadro de obesidade, talvez isso aqui seja positivo. Mas imagine uma pessoa que já está com risco nutricional, né, para desnutrição. E aí perde 2 quilos assim em uma semana. Então a gente já tem que ficar atento. Quando a pessoa perde dentro de um mês em torno de 5 quilos, é o que se espera, na verdade, entre 4 a 5 quilos, né? Como eu já falei pra vocês. Se a gente for trabalhar com obeso, a gente pode diminuir 4 quilos. Na verdade, eu não falei isso porque em criança a gente não trabalhou. Mas vamos lá, a gente vai fazer aquela equaçãozinha do VET. E eu preciso que o meu paciente perca, no mês, 4 quilos. Então, do peso lá, que é o peso atual que a gente fez na hora da consulta ou que tiver lá no caso clínico, a gente pode reduzir até 4 quilos para que ele consiga emagrecer nesses 30 dias. E aí vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que pode perder até 6 quilos, né? Ou tem gente que vai perder 3, vai perder 2. É muito individual essa questão. Mas aí é uma perda significativa. Se nesse mês ele perder muito mais que 5 quilos, aí já é uma perda grave de peso. Dentro de 3 meses, a perda significativa vai ficar entre 7 a 7,5, mais ou menos. E se passou de 7,5, já é uma perda grave. No período de 6 meses, é uma perda significativa 10 quilos. E passou de 10 quilos, já é uma perda grave. Então, vocês podem ter sempre essa tabelinha aqui, para ficar se baseando se essa perda de peso está sendo excessiva ou não, para se precaver e trabalhar a conduta melhor. O peso ideal ou peso desejável, ele vai ser... A gente vai utilizar o peso adequado segundo as características do indivíduo e ele é calculado pelo IMC. Aí como é que a gente faz esse cálculo? A gente sabe que a faixa de IMC vai variar entre 18,5, né, até 24,9. Eu nem uso mais IMC. Tanto porque quando a gente começa a utilizar mais composição corporal, a gente esquece um pouquinho do IMC, deixa de lado. É um parâmetro muito isolado. Não estou dizendo que a gente não deve usar, viu? A gente usa sempre o IMC, mas associado com os outros parâmetros. Então, para eu saber o peso ideal do meu paciente, aí eu preciso pegar o meu IMC que é desejado e multiplicar pela altura ao quadrado. Para mulheres é 22 o IMC ideal e para homens 21. Se eu não estiver enganada agora, é isso. Mas eu vou confirmar com vocês. E aí eu multiplico pela altura. Só que isso aqui é pra gente saber o peso ideal ou desejável, né? Na realidade, a gente não trabalha com essa faixa certinha. Por quê? Porque muitas vezes você vai ver que tem que ser uma perda surreal que às vezes não se encaixa com aquela realidade do paciente. Então é por isso que não fica muito assim na nossa cabeça isso. Porque eu tô trabalhando com uma pessoa obesa. E aí ela precisa perder, o IMC dela deu 29. Se eu for trabalhar com a faixa do IMC ideal, que vai ficar 22 quilos ou 22 quilogramas, vai dar uma quantidade de peso muito grande. E eu não preciso trabalhar com algo tão brusco assim, então eu posso estimar. Se hoje ela tá com o IMC de 29, eu posso trabalhar com o IMC de 25, para saber quantos quilos eu tenho que chegar nela, né? E lembrando que sempre o mais importante vai ser mudar a composição corporal. Eu fazer esse paciente perder mais massa gorda e ganhar massa magra. Então, quando eu faço aqui, por exemplo, o IMC desejado 25
vezes a altura ao quadrado, eu vou ter X de peso que eu vou ter que trabalhar para ela alcançar, seja para ganhar ou seja para perder. Então a gente tenta trabalhar com o mais real possível, né? Mais próximo da realidade. Se vocês tiverem curiosidade de fazer, se alguém tiver acima do peso ou tiver alguém em casa que está acima do peso, pega lá os 22 e multiplica pela altura ao quadrado. E aí observa se a faixa de peso vai ser de perda de peso é muito grande. E aí vocês vão trabalhando com outra realidade aos pouquinhos até chegar no que se espera de verdade para esse paciente ficar. Todo mundo entendeu essa parte? Eu preciso repetir? Tem umas coisinhas que eu fiquei um pouquinho confusa, mas... Pode falar, eu Bora repito. seguindo. Eu não entendi muito não, pô. Ó, a gente tem uma faixa de IMC ideal, tanto para homens quanto para mulheres, que é 22 para homens e 21 para mulheres, ou é o contrário. E eu não vou levar isso em consideração agora, porque... Deixa eu botar aqui no Word, só para vocês entenderem melhor. Eu vou ter certeza para falar para vocês. Mas deixa eu explicar como é que funciona. Vamos lá. Chegou um paciente pra mim que ela tá com 1,50 m e ela pesa 60 quilos. Eu vou fazer o IMC atual dela aqui. Alguém pode fazer pra mim? Deu um chute aqui no meu computador. Jesus amado. Alguém me diz o resultado aqui desse IMC? Se falaram no chat, eu não tenho como ver aqui agora. Meu celular não tá perto. Troy vai ser 60 vezes a altura ao quadrado, é? Não, eu quero o IMC normal. Vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. Isso. Deu 26,6. Quanto? Acho que foi 26,6. Não consegui escutar, não. 26,6. 26,5. Pronto, então a gente já viu aqui que tá com sobrepeso, né? Aí eu quero o IMC, eu quero saber... Eu vou fazer uma conduta lá pra ela perder peso, pra ela ficar com o peso ideal. Então eu vou multiplicar 21, que é a faixa do IMC ideal. Aí é isso que eu tô em dúvida, se é 21 ou 22. Aí eu vou me certificar pra passar pra vocês. E vou multiplicar, isso aqui é o IMC ideal, certo? Esse número aqui. Vezes a altura ao quadrado. Aí vocês podem me dizer. Faz aí, por favor. Deu 47,25. 47,25. Aí o que é que eu quero que vocês entendam com isso, ó. Ela tá com 60 quilos. Aí eu preciso traçar uma conduta para que ela fique no IMC ideal. Ela tem que chegar em 47 quilos. Então imagine uma pessoa que tem 60 quilos emagrecer até chegar em 47. Talvez essa pessoa nem se veja com esse peso aqui. Por isso que eu tô falando pra vocês não levarem em consideração na hora
da sua conduta, da sua vivência profissional, não levar em consideração essa questão aqui de IMC ideal. Logo de primeira mão, sabe? Porque talvez seja surreal para ela, ou então você vai até assustá-la dizendo que ela precisa chegar nesse peso aqui. Então a gente trabalha com uma faixa menor. Ela tá com o IMC de 26, eu posso trabalhar com a faixa do IMC de 24, por exemplo, né, para começar. Então eu vou multiplicar aqui 24 para ela chegar no IMC de 24. Quanto que ela vai precisar, tá? Aí vocês fazem aí, por favor, de novo. 24 vezes a altura ao quadrado. 54. 54 já é algo mais próximo da realidade, né? E talvez, se ela chegar com esses 54 quilos aqui, com uma boa, e tiver malhando tudo direitinho, com uma boa reserva de massa magra e diminuindo o percentual de gordura, então tá ótimo. Por isso que a gente não deve trabalhar só focando no IMC. Vocês precisam saber, né, o que isso indica, e a gente tem que trabalhar em determinados casos. Mas sempre o ideal vai ser utilizar composição corporal. Deu pra ficar claro? Oi. Assim como a senhora utilizou 24, poderia ser 25, 26? Poderia. Isso aí vai ser ao critério de vocês, né? Da realidade mais próxima para trabalhar, da conduta de vocês. Deu pra entender agora? Entendeu? Sim. Minha barra de notificação aqui de baixo sumiu. Vamos lá. Aí a gente também pode fazer a adequação do peso, que vai refletir a porcentagem da adequação do peso atual em relação ao peso ideal ou desejável. E aí tem um cálculozinho que a gente faz, que é pegar o peso atual, multiplicar por 100 e dividir pelo peso ideal. Aí o peso ideal, lembrando, né, vai ser sempre esse cálculozinho que vocês aprenderam aqui, de IMC desejado vezes a altura ao quadrado. A gente não vai trabalhar com isso, mas vocês vão precisar saber, né, a nível de conhecimento, para fazer a adequação do peso, peso atual vezes 100 dividido pelo peso ideal. A gente tem aqui a classificação do estado nutricional de acordo com a adequação de peso. Isso aqui é mais para a questão de dietoterapia, que vocês vão ver mais pra frente, por isso que vocês não vão utilizar agora. Mas se a adequação do peso tiver aqui menor ou igual a 70, o estado nutricional é de desnutrição grave. Se tiver na faixa de 70 a 80, desnutrição moderada. Se tiver entre 80,1 a 90, desnutrição leve. 90,1 a 110, eutrofia. 110,1 a 120, sobrepeso. E maior que 120, obesidade. Na nossa prática é mais difícil a gente trabalhar com essa adequação de peso atualmente, né? No que a gente está falando aqui de indivíduos saudáveis. Mas mais pra frente vocês vão utilizar em dietoterapia. E aí também tem o peso ideal para amputados, que é utilizado para corrigir o peso corporal de pessoas que têm algum membro amputado. Aí a gente faz o peso corrigido ao subtrair a porcentagem de peso relativa ao membro amputado. Aí aqui tem as porcentagens que a gente vai subtrair do peso atual. Se a pessoa não tiver aqui, né, o braço todo, aí vocês vão somar esses valores de porcentagem aqui e diminuir do peso atual, valor em porcentagem. Se não tiver a perna toda, aí vocês vão reduzir aqui 16%. Se não tiver só o pé, reduz 1,5%. E aí vai, né? Vocês vão sempre observando de cada membrozinho, de cada parte do membro, para poder subtrair essa porcentagem. Até aqui tudo ok? A gente vai ter sempre isso disponível para saber? O ideal é que, tipo assim, quando vocês forem trabalhar com isso, vocês façam um portfóliozinho de vocês, né? Porque vocês vão ter o slide aí, ou quem for para a literatura procurar, disponível.
Mas como a gente esquece muitas vezes, né, e não é algo que utiliza sempre, é bom deixar no materialzinho guardado para poder utilizar. Esse 50% na barriga desse guri aí, ou desse jovem, desse adulto, é o que mesmo? Aqui é se ele não tivesse esse membro aqui, né, do corpo, mas a gente não considera porque ninguém viveria sem a barriga, Eu já me sem preocupei, o viu? tronco Ô, e nem Pro, sem a cabeça. e na vida profissional, isso é utilizado? Como é? A gente tem à disposição? Como é isso? É isso, aí Ah, entendi. eu nunca tive nenhum paciente que tenha amputado, mas talvez você tenha. Aí é bom deixar em algum lugar dos seus arquivos pra ir lá e pescar. Porque não é algo que a gente trabalha sempre, a não ser que você trabalhe só com isso. Não tem uma faixa, né, da nutrição que seja específica pra isso. Aí se aparecer um paciente, ou então no hospital, se você trabalhar, aí você deixa nos seus materiais pra dar aquela pescadinha. Ok. Oi. Ah, tu falou ok. Certo. Aqui, a fórmula da estimativa de peso, gente. Que não tava lá. Tá aqui. Tem a do homem e da mulher. E aí vão ter alguns valores fixos, né? E tem os valores que a gente vai substituir, que é realizando a medida antropométrica. Então, pra gente estimar o peso, não tem uma balança disponível. Ou então o paciente está acamado e eu não consigo aferir esse peso dele. Ele não pode se locomover. Aí eu posso fazer as medidas da circunferência da panturrilha, a altura do joelho, circunferência do braço e a dobra cutânea subescapular. Então, aí vocês vão ver, né, como é que a gente faz a CP, eu vou ensinar pra vocês, que é a circunferência da panturrilha. A J é a altura do joelho, CB, circunferência do braço, e PCSE, a dobra cutânea subescapular, que é a de trás, né, prega ou dobra cutânea. Então, não tem erro fazer esse cálculo, porque é só multiplicar cada parêntese aqui, os valores, e depois somar, por último, subtrai desse valor final. Então, não tem bicho de 7 cabeça nenhum. Vai estar em centímetros. A J é o que mesmo? A J é a altura do joelho. E aí o resultado vai estar em centímetros, você transforma em metro e tem uma aproximação do peso desse paciente, né? Talvez não seja certinho, mas já é algo pra gente se basear para fazer a conduta. A gente tem também as mudanças de peso, que vai verificar o percentual de perda de peso, vai saber se tem uma perda de peso involuntária, que é uma informação muito importante para a gente avaliar a gravidade do problema de saúde que esse indivíduo se encontra. E o cálculo a perda de peso em porcentagem vai ser o peso usual, que é algo que ele vai referir, né, ou o peso habitual, subtraído pelo peso atual, multiplica por 100 e divide pelo peso usual. Aí a gente tem essa porcentagem de perda de peso que a gente já falou aqui no que eu mostrei lá. Aí para você saber se em porcentagem tiver dentro do que se espera ou se está relacionado a uma perda grave de peso. As variações de peso em curto espaço de tempo vão estar relacionadas normalmente à retenção ou perda hídrica do que relacionada a modificações de massa muscular ou de tecido adiposo. Ou seja, eu perdi muito peso em 2 dias, uma quantidade assim que eu nem imaginava. Está mais relacionado com desinchar, por exemplo, né? Então muitas vezes a mesma coisa da gente pensar, eu engordei tanto de uma hora para outra. A gente não engorda tanto de uma hora para outra. Normalmente é a retenção hídrica que está muito grande, a gente não está botando esse corpo para trabalhar direito, eu não estou eliminando, eu estou inchando cada vez mais, e aí está refletindo aí nessa questão da hidratação. Então sempre que tiver uma mudança aguda de peso, está relacionado com hidratação, com visceromegalias, com ascite e com edema. Vocês vão lembrar dessas palavras porque a gente já viu lá em criança, né? Em adolescente a gente falou, deu uma
falou sobre esse assunto. O peso varia de 1 a 1,5 kg entre o período da manhã e da noite. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que se pesam diariamente ficam, né, naquela neurose. Ah, eu engordei 1 kg de manhã pra cá. Engordei 1,5 kg. E já começa a ficar preocupada com isso. Tem essas variações da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. E tem variação de balança para balança também. Então é totalmente, né, perfeitamente normal. Até aqui tudo bem? Eu preciso voltar alguma coisa? Algo que não entenderam? Isso aqui de peso é muito importante, gente. É importante que vocês perguntem se tiver dúvida. Porque a gente trabalha com isso, né? Trabalha bastante aí na hora de fazer o VET. Se vocês ficarem em dúvida de quanto que vai utilizar de peso, é justamente nessa parte aqui que a gente sabe com quanto que trabalha. Tá ok? Eu passo ou eu volto? Aqui é uma tabelinha que fala a quantidade que está de excesso de peso relacionada a edema nas partes do corpo. Então, no tornozelo, se tiver uma cruzinha lá, que é o início do inchaço, está relacionado com excesso de peso de mais 1 kg. O joelho, 2 cruzes, relacionados a um excesso de peso de 3 a 4 kg. Aqui a base da raiz da coxa, 3 cruzes, 5 a 6 kg, e se ele tiver totalmente edemasiado, que seria o caso de anasarca, ele está com um excesso de 9 a 12 kg. Então, vocês devem levar isso em consideração, por isso que é importante a gente fazer um bom exame físico. Porque você está lá olhando o paciente, aí você viu que o pé dele está totalmente inchado. Você sabe que o peso que você aferiu lá não vai refletir só o peso em si, né, relacionado a gordura e a massa, está relacionado com a hidratação também, tá com a retenção ali. Então, você pode já levar em consideração que 1 kg ali é voltado para esse inchaço, se for no tornozelo, se for no joelho. E é claro que se tiver muito inchado, aí você vai considerar um aumento maiorzinho aqui, por exemplo, no tornozelo. Você percebe que está totalmente demasiado, então provavelmente são uns 2 kg. Então tem que ter sempre essa tabelinha também para vocês terem uma relação do real peso do paciente. É muito utilizado para cálculo do peso seco em pacientes que cursam com retenção hídrica. E muitas vezes as pessoas já vão chegar com essa queixa, né? Eu tenho muita retenção hídrica, eu fico inchada na maior parte do tempo. Então, você já leva em consideração esses valores. E oi? Esses valores aí a gente vai pesar e a partir dessa tabela a gente vai diminuir no peso que a gente... Você vai ter uma noção que daquele peso ali vai ter um excesso relacionado por esse inchaço. Entendeu? Aí você vai levar em consideração para reduzir, sim, porque ele vai precisar perder, né? Entendi. Aí aqui é em relação ao grau de ascite, né? Aquela questão lá do abdômen. Então, se o abdômen estiver muito inchado, se for um grau leve, o excesso de peso vai ser de 2 kg, 2,2. Se for um edema periférico, né, que é nas outras partes do corpo, 1 kg. Se for um ascite, um edema moderado, 6 kg. No edema periférico, 5 kg. Grave, 14 kg e 10 kg. Então, sempre tenham essa tabelinha aqui perto de vocês. Copiem elas todas e coloquem no Word, né, numa sequência, com o títulozinho, para vocês se basearem sempre que vocês forem atender algum paciente, para ter uma noção de quanto que tá esse excesso de peso. Porque você pode pensar, poxa, ela tá com esse peso aqui, mas não é um peso voltado à gordura corporal, né? É um peso mais voltado para o edema mesmo. Então, isso eu vou conseguir resolver mais fácil. Eu vou tratar a questão da retenção hídrica. Junto, eu vou conseguir dar uma reduzida na gordura corporal, mas aí vai ser para segundo plano. Eu primeiro traço essa perda da retenção hídrica e depois eu vou trabalhar de fato
com essa diminuição da gordura. Aí tenham sempre em mãos. A altura ela pode ser aferida pelo estadiômetro, ou então também estimada através de fórmulas. A técnica é o indivíduo de pé, ele deve estar descalço, os calcanhares devem estar juntos, as costas retas e os braços estendidos ao longo do corpo. Isso é muito importante também vocês saberem, porque para não aferir essa altura de qualquer jeito, porque vai dar interferência no resultado. Então, se vocês forem prestar atenção, se vocês forem em qualquer lugar, qualquer posto de saúde, eles são instruídos para fazer a altura da forma correta. Mas você chega, ninguém pede para tirar o sapato, ninguém pede para ajustar sua postura, faz lá de qualquer forma e isso está errado. Então, nós nutricionistas, a gente deve ter o máximo cuidado possível, tanto com o peso quanto a altura, para fazer da forma certa. Então, pede para o indivíduo ficar de pé, descalço. Se ele tiver com a meia fina, pode deixar, mas se for uma meia mais grossa, tem que pedir para tirar também. Os calcanhares devem estar juntinhos. Se for numa parede mesmo, como eu fiz a de Davi aqui, a gente precisa encostar bem o calcanhar na parede. Ele deve estar olhando para frente e o braço estendido ao longo do corpo. E aí a gente tem como estimar, caso não tenha, o estadiômetro, ou não tenha uma fita métrica, uma trena, a gente pode estimar utilizando a altura do joelho, ou fazer a altura recumbente, ou a envergadura dos braços. A gente já falou isso em aula lá de criança. Eu lembro que você falou sobre a questão do rodapé, e até hoje fiquei com essa dúvida sobre alguma coisa sobre rodapé na parede e tal. Porque quando a gente tem casa que tem rodapé em tudo, né? E aí se a gente for medir ele no rodapé, vai dar alteração. Porque interfere, né? A pessoa não fica totalmente encostada na parede. Então o ideal é não aferir ninguém. Se tiver rodapé, procura uma porta, porque na porta eles não colocam, né? E aí você encosta a pessoa na porta e faz a altura lá. Certo? Ok. E aí, para estimar a altura do joelho, a altura recumbente, que vai ser o paciente deitado, né? Ou a envergadura dos braços, que vai medir de uma ponta a outra do braço, para ter uma noção de quanto que é. Isso aqui é normalmente com paciente acamado, tá lá no hospital, você não consegue fazer, ou então você ainda não tem disponível o estadiômetro, mas como a gente tem a fita inelástica, né, a gente pode aferir a altura dessa forma que eu falei, encosta na parede e faz direitinho. Essa daqui é a fórmula da estimativa da altura, onde eu vou precisar da altura do joelho e da idade, são os dois valores que eu preciso acrescentar na fórmula. Vai ter esse daqui que é fixo, né, para homem e para mulher temos 3 valores fixos, onde eu vou multiplicar também o que está dentro do parênteses e depois reduzir desse valor aqui. Então é outro cálculo bem simples, não tem bicho de 7 cabeças não. O IMC, como a gente já sabe, não avalia a composição corporal, tem alta correlação com a gordura corporal, ou seja, o IMC deu muito alto, eu posso supor que tem uma gordura corporal alta também, né? Um paciente obeso. Porém, se for um atleta, a gente vai ver que o IMC vai dar super alto e isso não necessariamente vai ser de gordura corporal, vai ser de músculo. Então, por isso que a gente não avalia a composição corporal através dele e nem utiliza o IMC sozinho. Para avaliar a composição corporal relacionada à massa muscular, a gente utiliza a circunferência do braço, a circunferência muscular do braço, que é CMB, e a área muscular do braço corrigida. Então, a AMBC a gente vai utilizar sempre com pessoas acima de 19 anos, certo? Então... Ô, Pro. Oi. A aula deu uma travada, veio voltar agora. Tem uns 2 minutos. E o slide sumiu da tela. Viva Deus. Não tá aparecendo, não? Não. Deixa eu sair aqui. Acho que alguém pediu pra entrar também.
Pediu não. Apareceu de novo? Aqui ainda não. Ainda não, Pro. Eu vou parar o compartilhamento então e vou de novo. Ah não, saiu, gente. Vocês viram até que parte? Até no cálculo que fazia, que tem a altura do joelho, a idade. Apareceu? Ô, Pro, a senhora já vai disponibilizar essa aula hoje? Vou. Digam aí onde eu parei. Foi aqui, né? Aí Foi aí, Pro. Certo. E deu pra entender como é que faz o cálculo? É só multiplicar aqui, né, o que tá dentro do Eu não parênteses. entendi, não. Pronto. Eu vou manter aqui esse primeiro valor, que eu só vou subtrair por último. Vou fazer a multiplicação que tá dentro do parênteses. Depois, quando eu tiver com o resultado desse primeiro parêntese e o do segundo, eu vou somar os dois e depois eu subtraio. Não tem bicho de 7 cabeças, não. Aí vai ser o menos, no caso do homem, aí vai ser o menos 64,19, né? É, e mulher vai ser 84. Que eu vou Ô, Pro, Oi. depois do X aí é 1 ou é I? É o I, é como eu falei aqui, acho que cortou também. O I é a idade que a gente vai precisar colocar na fórmula. E o AJ, a altura do joelho, que eu também vou precisar aferir para colocar. Certo? I, Certo. idade, AJ, a altura do joelho. Multiplico os dois, depois eu faço aqui a adição e subtraio desse valor fixo. Então, esse 64,19, 84,88 é valor fixo para homem e para mulher. E não, para homem. Para mulher vai ser o 84. É. É isso. Esses valores já são fixos, né? Os Isso. O que estão vai aí já são variar fixos. só é aqui o I, né? Que vai ser a idade de cada paciente nosso, e o AJ, que vai ser a altura do joelho. O resto é tudo fixo. Ok. Aí eu falei sobre o IMC, que o IMC não avalia a composição corporal e tem uma alta correlação com a gordura corporal. Ou seja, se eu faço um IMC de uma pessoa e ele deu alto, eu subentendo que ele é uma pessoa obesa. Só que isso para pessoas normais. Se a gente for tratar de atleta, o IMC pode dar super alto e não necessariamente vai ser de gordura corporal, né? Vai ser, por exemplo, de muita massa, muito músculo. Então, por isso que a gente não trabalha com o IMC isolado. A gente trabalha sempre com associação de outros parâmetros. Ok? Para avaliar a composição corporal, né, relacionada à massa muscular, a gente utiliza a circunferência do braço, CB, a circunferência muscular do braço, que é a CMB, então esses dois aqui vocês já sabem, né, porque a gente já viu lá, e a área muscular do braço corrigida. Sempre a gente vai fazer esse cálculo aqui em pacientes, né, em indivíduos maiores que 19 anos. Então, lá no caso clínico mesmo que eu coloquei, que eu deixei disponível para vocês realizarem, ela tem 19 anos, né, a nossa paciente. Então, a gente já utiliza a área muscular do braço corrigida lá. Aqui é o cálculozinho da adequação da CB. Todo mundo já sabe isso aqui, porque a gente já viu. Vai representar a soma do tecido ósseo mais o tecido muscular e gorduroso do braço. Então, vai refletir todo o compartimento do braço. A CMB avalia a reserva do tecido muscular sem correção da massa óssea. Então, é o mesmo cálculozinho que vocês aprenderam a fazer lá com criança. A gente faz aqui a CMB. E a adequação da CMB, mesmo cálculo, não muda, não vai alterar em nada. E a AMB corrigida é que a gente aprendeu a fazer a AMB, não foi? Para fazer a AMB corrigida é a mesma coisa, só que a gente vai reduzir no final. 10 para homem
e 6,5 para mulher. Então são valores fixos também que a gente vai reduzir depois que faz o cálculo todo. Entenderam? Ou ficou confuso? Ficou confuso, Pro. Todo mundo aprendeu a fazer a AMB, né? Lembra lá que a gente já fez no outro caso clínico, de adolescente ou de criança. Adolescente a gente vai fazer agora. Lembram que a gente fez o cálculo da AMB? Sim. Então, é mesma fórmula, mesmo cálculo. Só que para a AMB corrigida, eu preciso corrigir no final um valorzinho. Então, vai ser menos 10 para homem e menos 6,5 para mulher. Então, eu fiz lá o cálculo todo aqui. Por exemplo, deu 35. É um paciente homem. Eu vou reduzir menos 10, vai ficar, a AMB corrigida vai ficar 25 o valor. Aí eu vou lá para as tabelinhas para eu interpretar e saber o que isso significa. A AMB corrigida vai avaliar a reserva do tecido muscular corrigindo a massa óssea. Então vai refletir melhor a verdadeira magnitude do tecido muscular. É melhor do que a CMB para a gente utilizar. Vai ver de fato a massa muscular que tem ali, porque tirou a questão da massa óssea. Isso faz a partir de qual idade mesmo? Que eu me A partir de 19 anos. Certo. Então, pronto, no caso clínico que a senhora passou, a gente já vai usar esse. Já usa também, né? Vai usar a CMB, mas vai utilizar a AMB também. A AMB corrigida. Para fazer a composição corporal relacionada à gordura, a gente vai utilizar agora, sim, a gente utiliza as 4 pregas, né? Ou 4 dobras. Para vocês não confundirem. Criança e adolescente, vocês já viram, a gente trabalha com 2, né? Que são PCT, PCSE. Adulto, a gente trabalha com as 4. Prega cutânea tricipital, a bicipital, a subescapular e a suprailíaca. Certo? A gente utiliza também a área gordurosa do braço, que é um outro cálculozinho, que utiliza isolada ou então com a circunferência do braço. Aqui é só uma imagem para vocês associarem como é que a gente faz as dobras. Essa aqui é a bicipital. A gente está pegando a gordurinha aqui na parte do bíceps. A tricipital no tríceps. Suprailíaca aqui acima da crista ilíaca. E a subescapular abaixo da escápula. Então, vocês vão ter uma visão melhor disso aqui na aula prática, que a gente vai fazer direitinho. Todo mundo vai poder botar a mão na massa. E aí eu explico. Pronto. Então, no caso, só utiliza essas 4, tipo, de 20 anos, que é considerada adulto, né? Abaixo, Sim. não. Isso aí. A gente pode utilizar as dobras cutâneas tanto isoladamente ou então associada. Para saber o percentual de gordura, a gente utiliza o somatório de 4 pregas. Antes a gente trabalhou com o somatório de 2 pregas, né? Agora a gente já trabalha com as 4. E tem o cálculo da área gordurosa do braço, que é a AGB, que a gente pode utilizar isolada ou então para acompanhamento. Como vocês já sabem, a gente faz a PCT isolada, continua fazendo para adulto também. Aí utiliza aqui o cálculo da adequação da PCT. Aí aqui eu trouxe um exemplo para a gente aplicar o somatório das 4 pregas. Tem uma mulher que tem 54 anos, eu trouxe todos os resultados aqui. De PCT deu 15 milímetros, PCB deu 9 milímetros, PCSE 20 milímetros, PCSI 30 milímetros. Eu vou somar tudo isso aqui, que vai dar 74 milímetros. Vocês, por favor, não esqueçam de colocar o MM aqui, ó, após a aferição das dobras cutâneas. E não troca dobra cutânea com circunferência, viu, gente? Pelo amor de Deus. Gravem isso aí na cabeça de vocês. Dobra cutânea é uma coisa, circunferência é outra. Circunferência usamos em centímetros e dobra cutânea em milímetros. Aí aqui, a partir desses 74, eu vou lá para uma tabelinha que tem no módulo, que é do somatório de 4 pregas. É a mesma coisa que o de 2 pregas que vocês já utilizaram, onde vai ter a parte da idade, vai ter homem e mulher e vai ter
Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. Meu computador hoje tá pela misericórdia. No caso vai ser o mesmo material. Ou não? É o mesmo módulo, mas é outra tabela. É isso que aí é adulto. É. Aqui é porque a gente tava trabalhando com 2 pregas, somatório de 2 pregas, né? Aí agora a gente trabalha com... Acho que tá em download. Com 4 pregas. Vou mostrar aqui a tabela pra vocês. Sabe Deus onde é que tá agora. Ó, Pro, assim, eu sei que o tempo da gente tá corrido, mas seria bom a senhora passar um exemplo pra todo mundo fazer e corrigir em aula. Porque como tem essas mudanças assim, do de criança pro de adulto. Mas por que a gente não foca tanto nisso agora? Porque a gente vai ver em nutrição humana também. É só de adulto. É porque na verdade a gente vai. É isso, é porque a gente já vai fazer o caso clínico de adolescente. Aí já vai precisar desse cálculo ou não? Não. Adolescente Não. a gente usa só 2 mesmo. Pra vocês não se apressarem, porque vocês vão aprender isso. Essa é de uma mulher nova, entendeu? O preço tá bem em conta. Mas as outras pessoas de... Marta, o microfone tá ligado, nós estamos contando todos os teus segredos. Também quero contar, Hoje, já que toda o vez preço tá em conta. Tô botando aqui, Nata. Meu computador tá pela misericórdia, Jesus. Escutei tudinho. Eu não sei se foi os outros. Eu escutei os teus segredos e escutei. Oh, então a sorte que não era segredo. Viu o que eu tava falando? É pra vocês não botarem a carroça na frente dos bois, pra não botarem mais informação na cabeça de vocês, que vocês vão aprender isso também em adulto. A gente vê Nutrição Humana 2, certo? Essa aqui é a tabela do somatório de 4 pregas. Eu não consegui achar em PDF aqui pra ficar melhor a visualização, não. Mas aqui, ó, tem nesse lado, no canto esquerdo, tem o somatório pra você chegar o mais próximo aqui do valor. No caso, nesse exemplo aqui, tá 74 milímetros. Aí eu vou aqui na tabela e procuro 74. Não tem 74, mas tem 75. Tem aqui, essa primeira parte é de homem e a outra é de mulher. É uma mulher, né? Segundo aqui o caso. É uma mulher de 54 anos. Então eu vou fazer só a ligação. 75. Ó, Pro. Oh, E pode passar. Tá cortando. Pelo menos. tá cortando? E pode passar, Pro. Pode passar, é uma média do que é mais próximo. Vai estar numa faixa. É porque no de criança a senhora ensinou a gente que, tipo assim, se tivesse 74 e pouco, 73. Você Mas vai aí no que é nesse mais caso- próximo, né? Não é isso? É. Mas é por isso que eu tô perguntando se pode passar, que os outros a gente tava botando pra menos, quando não tinha o número. É o que tiver mais perto. Só que, tipo aqui, 70 para 74 são 4 de Tá diferença, longe mesmo. né? 75 é só 1. Então, você procura o que tá mais próximo do valor. É a mesma forma, mesmo raciocínio. Aí, aqui, você vai procurar o percentual de gordura. Eu vi que deu 75 aqui. Aí, eu venho pra faixa de idade, que é 54 anos. Vai ser esse último aqui. 37,7. Deixa eu ver se... 38,7 seria o percentual de gordura dela. Para essa faixa etária de 54 anos. Tá vendo? Aqui deu 34,8, deve ser outra tabela. Mas é essa linha de raciocínio aí. Deu pra entender?
Aí, assim, vocês vão lá, ver o quanto é que deu de percentual e vai ter que interpretar, né? Saber se tá dentro da média, tá abaixo, tá acima. E aí é essa tabelinha aqui que tem lá também no módulo de vocês. A área gordurosa do braço, eu vou fazer o seguinte, esses cálculos que são novos para vocês, eu vou gravar realizando, coloco lá no AVA e deixo um negocinho para vocês treinarem, certo? Fica melhor, não é isso? Fica mesmo, Pro. Isso. Fica. Pronto. Aí pra gente não perder tempo aqui agora fazendo, eu vou deixar gravado e deixo a atividade para vocês treinarem. Aqui é o cálculo da área gordurosa do braço. A resposta também vai ser em centímetro quadrado igual a MB, CMB. E aí eu vou saber qual é a área do braço, a quantidade de gordura que tem nessa área. Então eu vou primeiro fazer essa equação aqui, depois eu faço a outra e aí tem o resultado. Deixar clarinho para vocês no vídeo, fica melhor para vocês entenderem. Aqui é para a gente saber a distribuição da gordura corporal. A gente pode utilizar a circunferência da cintura, razão cintura-quadril, índice de conicidade, diâmetro abdominal sagital. Aí vocês tentar lembrar essas siglas, porque vocês podem ver em siglas, né, e tentar associar ao que está se referindo. Oi. Esse índice de conicidade é o que mesmo que eu esqueci? Eu acho que a senhora já falou. Eu não coloquei nenhuma imagem aqui. Deixa eu procurar no Google para vocês visualizarem. Que aqui é o diâmetro abdominal, que a gente viu, né? Deixa eu procurar uma imagem aqui. Na verdade não tem. Vai ser uma equação. Não vai ter nada que visualize. A gente vai utilizar a circunferência da cintura. A gente nem trabalha com isso, viu, gente? Mas só pra vocês saberem. O peso corporal e a estatura. Depois eu vou tentar deixar explicado isso pra vocês também no vídeo. Pra vocês saberem melhor. Aqui é pra gente saber se a gordura tá depositada, né, nos membros inferiores, nos glúteos, ou se é na região abdominal. Saber onde essa gordura está distribuída. E aí tem androide ou ginoide. A circunferência da cintura tem alta correlação com o IMC. A gente utiliza no cálculo de razão cintura-quadril. Normalmente não detecta mudanças. Está muito correlacionado com a gordura intraabdominal, que é a gordura que está nessa parte da região do abdômen. Aí a gente tem também a gordura visceral, que é aquela gordura mais dura. Se vocês tiverem como associar, tiver alguém na família que tem aquela barriga bem grande, normalmente homens, né, que bebem, perfil de caminhoneiro, tem aquela barriga bem distendida assim, bem dura. Normalmente não perde, não emagrece. Está muito relacionado com resistência à insulina, com hipertensão arterial, com dislipidemia e com doenças do coração, né, que são as DAC. Está relacionado com a aterosclerose. A circunferência da cintura, a gente tem aqui essa tabelinha para saber se tem um risco de complicações metabólicas associadas à obesidade. Então, se tiver homens com valores maiores ou igual a 94, tem um risco elevado. Se tiver maior ou igual a 102, o risco está muito elevado. Mulher, maior ou igual a 80 e muito elevado, maior ou igual a 88. Então, podem se basear nisso aqui para adulto. A distribuição da gordura corporal, quando a gente pensa em obesidade visceral, para correlacionar, né, dessa causa,
30 a 60% está relacionado com fator genético. Mulheres também tem. Não sei se vocês conhecem alguém, se já tocou em alguma barriga assim, de alguém próximo, aquela barriga bem endurecida. Então está relacionado 30 a 60% do fator genético, dieta, muita ingestão de gordura saturada, nível baixo de atividade física, né, e também alterações de hormônios. Tudo isso está relacionado com aquela gordura mais dura, tanto para homem quanto para mulher. Os exames bioquímicos, a gente pode avaliar as proteínas plasmáticas, albumina, transferrina, pré-albumina e a proteína transportadora de retinol. Aqui, para a gente conseguir avaliar, né, a partir desses resultados, temos os valores de referência e as limitações de uso. A albumina tem relação com a limitação de uso para baixa sensibilidade da desnutrição aguda, e a concentração plasmática dessa albumina, ela aumenta lentamente em indivíduos que passaram por estresse metabólico e por desnutrição energético-proteica. Então, eu percebi que o meu paciente tá aumentando bem lentamente os parâmetros de albumina. Normalmente um paciente lá, acamado, que passou por uma situação bem grave, né, de estresse metabólico, por uma desnutrição grave também, ela vai aumentando aos poucos. A transferrina a gente utiliza, e quando os valores estão aumentados, está relacionado com deficiência de ferro, em gravidez também, casos de hepatite aguda e em casos de desnutrição. Se os valores da transferrina estiver reduzido, está relacionado com estresse metabólico, com doenças hepáticas, essas doenças crônicas, com câncer, e se tiver com sobrecarga de ferro também, que é a hemosiderose. Vocês virem essa palavra, vocês já vão associar que é uma sobrecarga de ferro. A pré-albumina, os valores reduzidos, eu não vou ficar me atentando aos valores de referência não, viu, gente? Porque sempre vai ter para vocês se basearem. Se os valores da pré-albumina estiverem reduzidos, está relacionado com desnutrição energético-proteica, doenças hepáticas, se o paciente estiver com uma hiperidratação ou estiver passando por um estresse metabólico. Quando os valores estiverem aumentados, normalmente está com um caso de desidratação ou com insuficiência renal. Então, vocês podem perceber que tem sempre aqui algo relacionado à desnutrição energético-proteica, porque a gente está falando aqui de proteínas, né, plasmáticas, está vendo as proteínas do sangue. Então, tem muita relação mesmo com essa desnutrição. A proteína transportadora de retinol tem limitação de uso com hipovitaminose A, estresse metabólico, doenças hepáticas. Essa primeira palavra aqui saiu cortada. Não estou conseguindo lembrar do que é. Labilidade. Não sei, foi algum erro de português ou algum erro de digitação aí. Aqui é pra gente avaliar a hemoglobina e o hematócrito para saber se tem anemia. O ideal é estar sempre aqui em homens maior ou igual a 14, a hemoglobina, e o hematócrito maior ou igual a 44. Se tiver em valores reduzidos aqui, tanto o hematócrito como a hemoglobina, tanto em homem quanto para mulheres, vocês já podem ver que está com uma deficiência, está relacionado com anemia, né, propriamente dita. Em relação ao perfil lipídico, a gente tem o colesterol total e frações, que são os triglicérides, o LDL e o HDL. É utilizado normalmente para estimar risco de doenças cardiovasculares. Aí a gente tem aqui os valores para se basear. O ideal é sempre estar com o valor de colesterol abaixo de 200, né? Não ficar no limítrofe, não. Ele tem que estar acima de 20 anos, né? Que a gente está falando de adulto, inferior a 200. Aqui tem uma referência para menores de 20 anos, que seria para adolescentes, né? Mas, como a gente está falando de adulto, ficar sempre inferior a 200 mesmo. E aqui tem as frações. Para indivíduos maiores de 20 anos, colesterol total tem que ficar menos que 200, LDL menor que 100, HDL menor que 40 vai estar baixo, maior que 60 alto.
Por mais que o HDL seja uma gordura boa, a gente não precisa passar tanto dos 60 e para 70 em diante, porque também não é benéfico. A gente tem que ficar na base mesmo aqui. O que é que aumenta HDL? Exercício físico e gordura de boa qualidade. Triglicérides menor que 150, sempre vamos ficar aqui no ótimo, certo? O que a gente espera. A glicemia em jejum, essa referência aqui, ela já traz, ela tá mais atualizada, porque a glicemia normal a gente vai até 99, né? Essa aqui vai até 110. Por que até 110? Porque o estilo de vida das pessoas normalmente tá se aceitando que fique até 110 em jejum. Porém, a gente deve trabalhar sempre com o mínimo possível, porque se o paciente sabe que é até 110, então ele acha que tudo bem, né, comer mais um pouquinho, que tudo bem passar do açúcar mais do que o que normalmente faz, que tá tudo bem. E não, vamos sempre trabalhar com 99, que é o que é melhor para se esperar. Depois de 2 horas que comeu, que seria pós-prandial, o ideal é estar essa glicose menor que 140. Se em jejum tiver maior que 110 ou igual a 110 e menor que 126, ela já está com a tolerância à glicose diminuída. Então, seria aqui uma questão de intolerância à glicose, né? Um pré-diabetes, digamos assim. E se depois de 2 horas essa pessoa que comeu tá com o açúcar entre 140 a 100 ou a 200, também já está aqui no risco de diabetes. E o diabetes já pode ser diagnosticado se em jejum essa glicemia der maior ou igual a 126 e maior ou igual a 200 depois de consumir algum alimento. Lembrando, está desconfiando que o paciente tem diabetes, pediu o exame e confirmou, a gente não diz para ele que ele tem diabetes, certo? A gente não dá diagnóstico de patologia. A gente encaminha para o médico dar esse diagnóstico e passar o remédio a ser utilizado. O nutricionista vai tratar com a alimentação, né? Vai falar que deu alterado, pode falar que está com a intolerância à glicose, mas não vai dar diagnóstico de forma alguma. Não esqueçam disso. Em relação ao exame físico ou exame clínico, a gente vai levar sempre em consideração excesso ou escassez de tecido adiposo, perceber se tem dores articulares, que normalmente está relacionado com excesso de peso, ou então com questão de nutrientes também, porque a gente tem a gota, né, que é por conta da alimentação, que dói e acaba inchando as articulações, por causa do ácido úrico. Então a gente tem a purina, que tem em vários alimentos, principalmente esses alimentos como que tem alto teor de sódio, calabresa, alguns peixes, frutos do mar, na verdade, né? Tem tomate, tem alto teor de purina, que é depositado os cristalzinhos lá, que posteriormente vira gota. Então também tem que ter cuidado a avaliar essa questão. Sistema urinário e gastrointestinal, saber se tem relato de fraturas frequentes, que pode ter um quadro aí de osteopenia e evoluir para osteoporose. E os sinais relativos à deficiência de micronutrientes, que a gente observa nesse exame físico. Por isso que eu falo para vocês que ele tem que ser bem detalhado. Observa cada fatorzinho que você acha diferente e anota lá para estudar, para ver se de fato está com essa deficiência. Aqui é aquela questão da semiologia. Não vou me atentar para ela, a gente já estudou, vou pedir para vocês voltarem a olhar isso aqui, porque vocês devem sempre focar na semiologia, porque você vai avaliar o paciente lá, ver o que está alterado e saber o que é essa carência, né? Decorrente de quê? Não precisa ter a resposta na hora, mas mais pra frente a gente vai precisar. Por isso que sempre é bom ter um material pra gente dar a pescadinha. Mas anota, tá com perda de brilho no cabelo, o cabelo tá quebrando, tá despigmentado, tá fácil de arrancar, e a gente vai ver qual é a carência. Normalmente está associado, né, a proteína e zinco, mas também pode ser deficiência energética. Observou lá o rosto, tá com seborreia nasolabial, tá com edema, tá deficiência de quê?
tá com alguma questão no olho, tá com secura, que seria aqui a xerose. Esses termos diferentes aqui vocês vão ver bastante também em nutrição do idoso, na avaliação nutricional do idoso. Mas vai sempre naquele material de semiologia que eu coloquei as fotinhos lá para vocês se basearem, associar ao que é que você está olhando, está vendo. Os lábios. Sai daí. A gata aqui atrapalhando. Se tiver com feridinha na boca, se tiver com qualquer alteração, anota também. A língua, a gengiva, se tiver com sangramento, a pele, se tiver seca, as unhas, se estiverem quebradiças, se estiverem em formato de colher. Sempre observar isso aqui. Aí a gente pode avaliar sempre aquela questão lá da semiologia, daquele slide que eu coloquei, com os problemas e as fotos. Para avaliar o consumo alimentar, tem os tipos de inquéritos, né? O recordatório de 24 horas, o questionário de frequência alimentar, a história dietética, o registro alimentar, e a gente se baseia no que é melhor para a gente e para o paciente para utilizar. Lembrando que eu gosto sempre de trabalhar com o inquérito da ingestão habitual, que vai refletir o que é mais comum desse paciente ingerir. A parte de adulto é isso que a gente tem para hoje. Eu vou